Uma vantagem em trabalhar com arquivos numa campanha, arquivos com cores sólidas, é poder mapear cores spot, cores definidas por mim ou pelo cliente, e manter essa referência de informação para todos os equipamentos. Hoje eu mostro para vocês como cadastrar essas cores spot no Print Factory e utilizar elas como referência para equalizar todos os seus equipamentos e ter a mesma impressão em todas as máquinas. Então eu estou aqui com o meu calibrador, tá? O calibrador que é o meu gerenciador de cores e perfis do Print Factory. Esse trabalho eu posso fazer ele em um equipamento só, depois exportar essa biblioteca de cores e importar em outro perfil, em outra impressora. Então, primeiramente eu tenho que escolher um equipamento. Escolhi aqui uma impressora Eco Solvent i3200. Escolhi um perfil determinado aqui, 4 passes, 360 por 2.400. Entrei aqui na aba de cores spots e vou adicionar as cores. Eu peguei aqui uma amostra de um vinil, tá? Aqui, por causa da iluminação, não vai dar para ver direito, mas tem um laranja, tem um verde, tem um rosa, tem várias cores aqui. Eu selecionei essas 3 cores, o rosa, o verde e o laranja. Eu já cadastrei elas aqui, mas eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Tá? A gente pode colocar essa informação através de um colorímetro, como esse ou como outros, tá? Ou fazendo a leitura de uma forma mais precisa ainda através de um espectrofotômetro. Mas eu sei que é uma ferramenta que nem todo mundo possui, então esse cara aqui já ajuda bastante, um valor bem acessível. Então eu tendo a minha amostra física ou uma referência na mão, eu venho aqui nesse perfil e adiciono uma nova cor. Se eu tivesse aqui o meu espectro conectado, ele já ia aparecer, eu já poderia fazer a leitura diretamente pelo espectro e ele ia buscar essa informação. Como eu não tenho, eu vou pegar a informação do Cielab, que vem aqui do meu colorímetro. Eu preciso utilizar um nome e a importância desse nome é muito grande, porque o Print Factory não vai mais reconhecer a cor. Não importa a informação a nível visual da cor que chega para ele. O que importa é a camada da cor. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui verde, underline, teste. Esse nome aqui precisa estar exatamente igual lá na camada, no Illustrator, no Photoshop, no Corel ou qualquer outro programa de edição. A camada precisa chegar no Print Factory com esse nome, com essa informação, para poder utilizar essa ferramenta e ela realmente fazer um mapeamento e dar a saída correta. Então aqui eu vou botar a informação da cor, eu vou usar o mesmo número aqui, ou próximo do que eu já mapeei na outra anteriormente, menos 22, eu vou arredondar, 2.8. Feito isso, Print Factory, vou dizer aqui que eu não quero adicionar outra cor, adicionei. Então eu tenho aqui, ó, verde teste, que a gente fez agora, eu tenho o rosa, o laranja e o outro verde que eu cadastrei antes. Eu vou aqui, quais as informações que eu tenho? Eu tenho um nome que eu utilizei para mapear essa cor, eu tenho os valores, nesse caso de LAB, que eu inseri aqui, e aqui eu tenho uma referência de ΔE. O que é esse ΔE? Ele está fazendo uma análise que, baseado nessa referência dessa cor, nesse perfil, nesse equipamento, ele consegue atingir essa cor, ele consegue reproduzir essa cor. Então eu tenho um ΔE. Ele está me dizendo o quê? Que a princípio, pelos cálculos e pela análise que ele está fazendo por essa cor, ele consegue reproduzir todas essas cores. Se eu tivesse aqui um delta, um número positivo, então 2, 3, 4, 10 e assim crescente, quanto maior, mais longe dessa cor ele vai conseguir reproduzir. E agora, como é que a gente tem certeza que ele vai reproduzir ou não? Então, uma vez que eu cadastrei, eu só estou com a cor cadastrada, ok? Então, eu posso salvar essa biblioteca, mas
como é que eu vou testar essa cor? Eu vou ter que fazer uma impressão. Então eu posso vir aqui em ajustar. O que ele vai fazer? O Print Factory sozinho vai fazer aquele nosso bom e velho teste que a gente faz no Corel, antes de ter essa ferramenta, para quem não usa, e eu usei muito no passado, que é pegar ali no Corel e botar vários quadradinhos, mais vermelho, mais ciano, mais magenta, mais amarelo, e ir mexendo, fazendo uma transição de cores, várias cores, imprimir e tentar encontrar visualmente uma referência de cor que vá bater com a cor que eu preciso, correto? Aqui eu consigo fazer isso de forma automática. Então ele está me mostrando aqui uma tabela, um target com várias cores. Aqui eu tenho algumas informações, que é o que? Da comparação da cor spot, a original e a cor que eu vou definir depois. Mas aqui eu tenho configurações que eu posso utilizar para cá. Tá? Então aqui eu tenho um tamanho de passo. O que seria esse passo? É a diferença que eu tenho entre um quadradinho e outro, entre uma amostra e outra. Seria basicamente 1%, depende da variável e depende das cores, mas eu tenho um passo 1. E eu posso alterar essas informações, tá? A primeira, a segunda e a terceira variável, aqui o lightness, o brilho, então ele vai adicionando outras páginas, aqui ele faz uma variável dentro dos eixos A e B, para quem não sabe, eu acredito que eu tenha um outro vídeo falando sobre LAB, se não tem aqui, tem lá no Instagram, como que é um LAB e quais são os eixos. Então ele está trafegando aqui informações, mudando elas em cima de um eixo AB, tá? Por isso aqui, ó, A, B e o L, L, A, B, tá? Então eu tenho essas variáveis aqui e eu posso aumentar a quantidade de amostras. Então, por exemplo, eu posso botar 2 páginas e o que vai acontecer? Ele tem um lightness, né? Uma iluminação aqui, e aqui eu tenho uma outra iluminação. Vou pegar a primeira amostra aqui, ó, ele vai me dizer, ó, cor spot 56, menos 16.9, menos 2.35. Se eu vier aqui, ele já deu, ó, 54.9, menos 17, menos 2.3. Então eu tenho variações diferentes entre um e outro. Obviamente que se eu diminuir ou aumentar esse passo, e eu vou fazer um teste aqui para vocês, vai ficar mais visível a transição entre as cores. Tá? Então eu tenho cores completamente diferentes entre uma extremidade e a outra, porque eu estou aumentando o tamanho desse passo. Normalmente o Print Factory já me dá aqui uma escala próxima do que ele entende que vai ser o resultado. Então quando eu abri aqui para fazer o ajuste, ele já me deu um tamanho de passo 1. Porque ele acredita que dentro dessa tabela de cores eu vou encontrar a cor exata dessa referência que eu informei. Feito isso aqui, eu vou mandar imprimir. Tá? Vou mandar imprimir esse arquivo. Ele vai vir para o meu RIP. Indo para o RIP, eu imprimo esse arquivo e visualmente, ou medindo com o colorímetro ou com um espectro, eu defino qual é a cor mais próxima ou a cor exata conforme essa informação que eu medi anteriormente. Então, se eu tenho uma amostra física, eu posso pegar essa amostra e colocar em cima desse target e escolher a cor exata. Uma vez que eu escolhi essa cor, vamos dizer que a cor ideal seria essa aqui, dentro dessa escala. No momento que eu escolhi essa cor, ele vai me perguntar, seleciona esse patch como referência? Sim. Então, o que o Print Factory está fazendo? Ele está fazendo uma conversão da saída dessa cor. Ó, então eu tinha uma entrada, ele pegou esse LAB que eu cadastrei, fez uma conversão inicial, 37.031.27, isso aqui é CMYK, baseado no meu setup do meu equipamento, né? O setup, no caso, as cores de referência dessa impressora, que é só um CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto. E ele está convertendo essa cor de saída. Então quer dizer o quê? Que toda vez que chegar um arquivo com uma camada verde underline teste, ele vai dar essa saída aqui, 43.032.24, que é a saída original, então a minha nova saída de cores. Eu vou dar um OK aqui e ele fez o quê? Ele já converteu essa cor. Então toda vez que chegou esse arquivo com essa informação, ele vai dar uma saída 43.032.24 lá na minha impressora.
Fazendo isso em todos os equipamentos, eu vou ter todos os equipamentos imprimindo as mesmas cores, quando se trata de uma cor spot, de uma forma mais precisa do que somente num perfil de referência que foi utilizado. Porque qual que é a diferença? Aqui, quando eu tenho um perfil qualquer, além das variáveis, das variações que eu posso utilizar para fazer as impressões, o que normalmente a gente encontra na maioria dos equipamentos é perceptual e colorimétrico, no Print Factory eu tenho outras variáveis e principalmente a mais importante é o Visual Match, que é onde ele consegue encaixar o colorimétrico e o perceptual dentro dessa variável e dessa variante, desculpa. E aqui eu consigo fazer com que todos os equipamentos imprimam da mesma forma, equalize esses equipamentos. Mais importante do que isso é que eu posso estar utilizando um perfil de referência aqui diferente numa impressão e em outra. Ou, por exemplo, o teu cliente manda o arquivo um dia com um perfil de referência, o pessoal não utilizou a conversão, passou batido, esqueceram disso, e quando chega no RIP, ele vai tratar essa cor baseado no perfil de referência, vai fazer a sua conversão e vai dar uma saída diferente. Quando eu faço esse mapeamento de cores e utilizo as camadas corretas, não importa qual é o perfil de referência que eu estou utilizando. Ele esquece os perfis de referência, esquece como chegou esse arquivo e ele vai fazer essa composição de cores para dar saída. Então eu tenho muito mais confiança e muito mais precisão na impressão desses arquivos. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre as variantes e como o Print Factory faz para equalizar todos os equipamentos e por que ele é tão preciso nesse quesito. Imprimir em vários equipamentos, com várias tecnologias, vários setups de cores de tintas diferentes e conseguir manter o mesmo padrão de referência. Para quem não conhece ou não me segue, aqui estão as minhas redes sociais, me acompanha lá, sempre tem dicas e informações sobre o Print Factory e sobre impressão digital. O vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado e até a próxima.